Saudações, meus queridos, eu sou Cryer, do Serviço Magnético. Eu quero falar sobre conexões. Nós falamos sobre essas coisas antes. Mas eu quero que você deixe o prato limpo sobre quem você realmente pensa que pode ser historicamente. Vamos pintar uma cena que nós já fizemos muitas vezes antes. Você está sentado aqui ouvindo, como uma velha alma. A definição que nós usamos de uma velha alma é alguém que tem estado neste planeta muitas vezes. E, portanto, você tem um acúmulo de sabedoria, de experiência. E conforme você se senta aqui, você sabe disso. O que quer que te torne diferente, você sente na sabedoria. E isso quer dizer que você reconhece, quando você começa a conversar com pessoas, a discutir coisas, que você parece saber coisas que eles não descobriram ainda. Esta é a velha alma. Não torna a velha alma assim tão especial, ou acima ou abaixo de qualquer outro ser humano. Da mesma forma que não é assim quando você vai para a escola. Você passa por um processo, todos vocês, onde você aprende coisas em certo nível, então você move-se para o próximo nível e você aprende mais. E todos vocês estão juntos na escola. Então não há aquele que é melhor ou pior, há apenas aqueles que sabem mais. Esta é a velha alma. E, portanto, você começa a investigar esotericamente o que isso significaria. Agora, eu dei a você uma dica. Quando nós dizemos, meus queridos, vocês podem ser seus próprios ancestrais. Isso significa que aqueles no passado, um passado distante neste planeta, eram vocês. Como você se sente sendo tão velho assim? O que você pode ter ganhado sendo seu próprio ancestral? É tão interessante, não é? Que muitos dos indígenas chamam seus ancestrais para tomarem decisões. E se você perguntar a eles a quem vocês estão realmente chamando, eles poderão pular a questão, mas eles têm aquela ideia, aquele paradigma de que eles estavam lá. Então realmente eles estão chamando a energia da sabedoria de quem eles foram, da mesma forma como a conexão com o planeta. Então, quando você ouve um indígena consultando seus ancestrais, é mais do que apenas aqueles que costumavam viver lá. É algo profundo. As sociedades de hoje perderam aquela conexão. E, portanto, há uma parte da lição que nós ensinamos por várias vezes para se reconectar. Reconectar com o passado. O passado não significando quem você foi, ou necessariamente o que você fez, mas o fato de que você estava até mesmo aqui, contribuindo com o planeta. E aquele passado que entrou na percepção de que há mais aqui do que você pensa, e que a Terra tem energia que você realmente não considerou na maioria das culturas de hoje. Mas há mais. Então, o quão longe no passado você quer ir? E quanto mais longe você vai, começa a definir quem você poderia ser. Então vamos para aquilo que os arqueólogos dizem que seria o início. Talvez 14, 15 mil anos atrás. Nós dissemos que aquele não foi o começo. Foi muito mais do que aquilo, pois havia uma civilização antes da sua e outra antes daquela. Nós demos a vocês canalizações dizendo que isto está começando a ser descoberto. Algum dia haverá uma arqueologia que admite que deve ter havido aquele antes daqueles que vocês admitem que estão lá agora. E então vocês olham para aquilo que é a civilização mais antiga no planeta como medida e que pode ser aprovada, e aquela são aqueles chamados de aborígene. Então agora vocês estão a cerca de 40, 50 mil anos de idade atrás. Então vocês não sabem em qual civilização vocês estavam, mas vocês sabem que vocês velhas almas de pelo menos 40 mil anos de idade, especialmente se você veio no início. Agora, vocês têm
um tremendo passado de conhecimento de ser um humano. Através de tudo isto, tudo aquilo para em cerca de 200 mil anos atrás. E essa é a linha de tempo que nós demos. A linha de tempo para o tipo de evolução que deu a vocês um tipo de DNA diferente. Você poderia dizer, alguns de vocês têm estado aqui desde aquela época, desde que tudo começou, de alguma forma. Agora, isso é impressionante. O quão antigo você é. Uau! Você não pode nem mesmo conceber aquela distância. Tantas vidas passadas. E se tudo isso ainda estivesse dentro de você, nós ensinamos que está. Nada foi retirado da experiência do seu DNA. E então você pode até mesmo lembrar-se de civilizações que não estão nem mesmo registradas ou que sejam admitidas neste planeta. Havia muito menos de vocês naquela época, meus queridos, mas as velhas almas neste planeta frequentemente participaram na maioria delas. É por isso que não há tantas velhas almas em comparação com os bilhões que estão no planeta. Alguns poucos milhões de vocês. O quão antigos vocês são. E se vocês estivessem lá desde o início, qual era a sua conexão verdadeiramente com tudo o que é, com a fonte criativa, com o ensinamento daqueles que vêm das estrelas? Aqueles das estrelas, oh meu Deus! Vamos pensar sobre isso por um momento. Se você perguntar muitos indígenas neste planeta, especialmente aqueles que ainda estão em contato com sua hereditariedade, com sua mitologia, suas tradições e seus ancestrais. Se você começar a perguntar a eles, fazer as perguntas sobre como as coisas começaram, em outras palavras, pergunte ao indígena qual é a sua história da criação. Muitos deles dirão: nós viemos das estrelas. Agora nós nos tornamos esotéricos, meus queridos. Então quero que vocês limpem o prato com relação a tudo que vocês achavam que sabiam e do que foi ensinado a vocês a respeito de quem vocês podem ser. Quando os Pleiadianos chegaram aqui, todo o propósito daquele planeta ascenso era dar a vocês o conhecimento do Criador. Alterar seu DNA para que vocês mantivessem o que estava funcionando para vocês e eles adicionaram isso. Foi transformado, ajustado, houve adições que foram pleiadianas. Vocês, portanto, têm um DNA das estrelas. Se é assim, quão antigo é você? Vamos parar por um momento. Eu quero dar a vocês um pouco de astronomia, de uma forma que não necessariamente eu dei a vocês anteriormente. Nós interrompemos este momento esotérico para dar a vocês informação científica. Mas aqueles que ouvirão isso dirão que é pseudociência, porque não é aceito ainda. Não se acredita nisso ainda. E assim como tantas outras coisas, chegará um dia quando os cientistas, os astrônomos, ouvirão essa canalização e dirão: sabem, ele estava certo. Então vamos falar sobre o que eles não aceitam ainda. Vocês podem ter notado que em muitas das canalizações de Cryon, nós falamos sobre sua galáxia. Nós não falamos sobre o universo. Talvez alguns de vocês nunca captaram e compreenderam isso. Mas isto é algo que nós temos feito agora por mais de 28 anos. E quase todas as discussões das coisas que estão fora da visão do seu sistema solar são aqueles da galáxia. Raramente, se alguma vez fizemos isso, dizemos o universo. Agora, por que seria assim?
É difícil permitir que vocês tenham essa informação, porque vocês não sabem o que não sabem. Há duas coisas que vocês deveriam saber. Número 1, as outras galáxias, e há trilhões no universo. As outras galáxias são, cada uma delas, únicas com relação a si mesmas, de tantas formas. E mesmo aquilo que vocês chamam de física normal é diferente de galáxia para galáxia. Então, nós não falamos sobre a vida em outras galáxias, pois não se refere ao seu tipo de vida. Isso é algo estabelecido a partir do centro da sua galáxia. O centro estabelece a física para a galáxia, ponto. E os centros de cada uma das outras galáxias são únicos para elas mesmas. Então, resumindo, o que estou dizendo é que a física, aquilo que vocês acreditam ser universal, muda de galáxia para galáxia. Então nós apenas falamos sobre esta, porque esta é aquela com o seu tipo de vida. Aqui está uma outra dica para os físicos. Nós já dissemos isso antes. Pensem sobre isso. Usem a lógica. Na física, vocês descobriram algo. E está correto. Há uma polaridade para tudo. Há uma polaridade até mesmo dentro da sua estrutura celular. Voltando até a física básica e a galáxia, há uma polaridade. As regras e leis da física que vocês estabeleceram mostram. Vocês têm uma força forte e fraca ali, uma força forte e fraca lá. Cada simples regra da física que vocês estabeleceram, humanos, é polarizada. Forças forte e fraca. E esta é uma energia de empurra e puxa, assim como o magnetismo, que literalmente é responsável por tudo que vocês veem na galáxia, até a estrutura celular individual, até a molécula do DNA. Mas em sua sabedoria infinita sobre como as coisas funcionam, vocês olham para o centro da galáxia e vocês dizem que há apenas uma única coisa lá. Não é lógico, mesmo em sua própria física, não é lógico dizer que no centro há um buraco negro, uma singularidade que na verdade viola suas próprias regras da física. No centro da galáxia está um par. Há polaridade no centro. E como ele empurra e puxa, e como funciona, estabelece a física que vocês conhecem e que estudam exatamente aqui no planeta. É por isso que nós falamos sobre sua galáxia. Então, de volta ao esotérico, vocês vieram das estrelas, em sua galáxia. Se é verdade, meus queridos, que esta benevolente, bela e graduada civilização chamada de Pleiadianos vieram quase como anjos. Eles conhecem o Deus único. Eu direi isso novamente. Por que é tão difícil em vocês acreditarem nisso? Por que é difícil para vocês acreditarem que há vida em outros planetas, em outros sistemas, em sua galáxia? A vida está em toda parte. Onde está a lógica de que isso apenas aconteceu em um pequeno lugar minúsculo? Nós já dissemos isso antes. É como se o ser humano nascesse, crescesse e sentasse em uma praia, em uma ilha, e dissesse: eu apenas posso ver esta praia e esta areia. Portanto, porque eu não posso ver outras, esta é a única praia na Terra. É tolo assim. Está em toda parte. A vida está em toda parte. Mas o seu tipo de vida, que é consciente e sabe sobre o Criador, não está em toda parte. É por isso que os Pleiadianos vieram, para semear vocês. Precisa haver livre-arbítrio. O Deus em seu interior é dado apenas para poucos planetas, dos trilhões e trilhões que podem apoiar a vida. Mas apenas alguns poucos são semeados, como os Pleiadianos semearam vocês. Eles conhecem a fonte criativa, eles conhecem o Deus único. Assim como vocês estão descobrindo, meus queridos. Eles não são forasteiros, eles não são ETs. Eles são da fonte criativa, eles são os Pleiadianos.
Houve grande amor nisso. Vir aqui, semear vocês, e muitos deles nunca voltaram para casa. Um belíssimo amor nisso. Não é estranho, não é de fora desse mundo, vem da fonte criativa. Vocês têm o DNA deles, portanto, o quão antigo é você? Se você tem a história deles, então você é tão antigo quanto eles. Agora, há, de alguma forma, um véu que acontece que impede vocês de se lembrarem de qualquer coisa a não ser suas vidas na Terra. Nós dizemos algum tipo de véu porque ele está no acástico. É quase como um bloqueio para que você não retorne muito além daquilo que você pode se lembrar de sua vida nesse planeta. Mas está em seu DNA, porque vocês têm um DNA das estrelas. E se nós formos mais além ainda? Quem semeou os Pleiadianos? E quem semeou aqueles que semearam os Pleiadianos? Quantos bilhões de anos uma alma chamada você operou nesta galáxia? Agora, velha alma, qual a sua idade? Quem é você? Você vem das estrelas, todos vocês. Vocês foram seus próprios ancestrais, em seus ancestrais planetários. Vocês são seus próprios pais planetários. Vocês são seus próprios avós planetários. E nisto vocês têm mais sabedoria do que podem imaginar. E, meus queridos, é isso que está despertando. Vocês são filhos da galáxia, quase desde a vida inicial que já esteve aqui. Bilhões de anos mais velhos do que seu próprio planeta. E o seu quão antigo você é. Esta é a conexão que você tem. E quando tantos de vocês vão para fora e olhem para essa grandiosa Terra e a beleza dela, especialmente aqui, às vezes vem apenas por um momento, por uma fração de um segundo. Este é apenas um de muitos. E vocês já estiveram na maioria deles, que sustentam essa bela vida em combinação com aquilo que vocês chamam de Pachamama, aquilo que vocês chamam de Gaia. Cada simples planeta era abençoado, era iniciado e tinha uma energia que ressoa com os habitantes assim como vocês. E isso também é carregado. Quando vocês olham para as estrelas, e é difícil para vocês verem isso, mas você não sente algo. Quando as estrelas estão lá e não há nenhuma poluição de luz e você pode ver todas elas, você não se sente parte delas. E é por isso, porque você é. Eu quero que você leve essa informação sobre a conexão e compreenda esta parte. Você pertence aqui. Não houve um acidente, um acaso, pelo fato de que a linhagem das estrelas trouxe vocês para aqui, para a Terra, quando aconteceu, para que você pudesse participar e ser uma velha alma através de civilizações, para que pudesse chegar a estar pronto. O único que conseguiu. A única civilização graduada, a única, que não se destruiu de forma programada, como as outras fizeram, como vocês iriam fazer. E agora vocês começam uma subida montanha acima, eliminando a escuridão, absorvendo a luz, mudando paradigmas, a batalha do velho e do novo. É aqui que vocês estão. Cada um de vocês tem vidas curtas, e isso mudará. Não será ciência, será a evolução da humanidade. Será celular. Porque as células começarão a evoluir. E os telômeros não se encurtarão. E vocês começarão a viver mais tempo. A doença não se apegará a um ser humano que vive com uma vibração mais elevada e vocês viverão mais tempo. Mas todos vocês que passaram por vida após vida, eventualmente, nas suas células corporais, no corpo que vocês têm, vocês farão sua passagem. E quando for tempo de fazer aquilo, para cada um de vocês que está ouvindo e que estão nessa sala,
Eu direi algo a vocês, que dentro de 3 dos seus dias terrenos, a festa começará. Você despertará para aquilo que você já sabe, para a grandiosidade de estar do outro lado do véu, em um grupo de alma que é galáctico. Sabendo o que você sabe, você começa a ouvir a música, que você não pode ouvir agora. Eu estou falando metaforicamente sobre coisas que você não tem nenhuma ideia. E aquilo então revelará novamente a majestade de quem você é, pelo que você passou, e quem você encontrará lá naquele grupo de almas. E eu direi a você, você se encontrará com o centro galáctico da humanidade e todos aqueles que se chamam os filhos de Deus. E haverá trilhões, e você conhecerá todos eles. E a celebração é grandiosa conforme você prepara-se para retornar, para colocar o véu novamente nesse planeta, de forma que você não se lembrará de nada daqui. Não é uma simulação, mas é artificial. E o que eu quero dizer com isso é que esta Terra foi feita para vocês. Gaia foi feita para vocês. Este é o teste da energia, não o teste do humano. O teste da energia da escuridão e da luz. Que vocês estão começando a passar. Passando esse teste, vocês criarão um planeta que então semeará outro e outro e outro. E todo motivo para isso é para elevar a vibração desta galáxia, que poderia até mesmo mudar a física. Será que isso é uma mentalidade elevada demais para você? Conforme você se senta aqui em uma sala em 2018. Há anos-luz você poderia dizer distante de para onde está indo. Mas você estará lá, você verá. As palavras hoje estão escritas, elas estarão lá. Elas serão estudadas. Algum dia, não precisará ser assim, porque vocês saberão intuitivamente tudo que já foi canalizado. E vocês verão a realidade da majestade que você é e reconhecerá Deus em seu interior, assim como aqueles que semearam vocês. Esta é a conexão. Você não pode pensar sobre isso porque é grandioso demais, mas isso está aí para você refletir quando você olhar para o céu. Esta é a mensagem e sempre será a mensagem, desde que meu parceiro possa entregá-la. Esta será a mensagem de Prion. Magnificência em seu interior. E assim é.